Olá, boa tarde. Eu vou falar sobre o artigo, que retrata sobre a saúde pública, a bioética e a equidade. Onde os alunos que fazem parte, desse grupo que vão falar desse artigo é a Maria Beatriz Oliveira, que sou eu, o Ricardo Veiga, a Maria Eduarda Reis, a Maria Eduarda Lira, a Tereza Scheib e o Antônio Tito. Vou iniciar aqui um pouco falando sobre a introdução, onde o último relatório que falou sobre a situação sanitária mundial foi publicado em 1995, pelo Fórum Mundial de Saúde, que mostrava que o principal fator de mortalidade e a primeira causa de morbidade e sofrimento em todo o planeta aparecia quase no final da Classificação Internacional de Doenças, que é o CID, sobre o código C95.5. O código, para a surpresa de muitos, não representava nenhuma doença infecciosa de tipo aquelas que eram capazes de arrebentar multidões em pouco tempo e nem tampouco se referia a problemas já persistentes à saúde mundial. Ao contrário, o código, na verdade, era algo muito conhecido, especialmente para os países ditos em desenvolvimento ou subdesenvolvidos à extrema pobreza. O informe levantou a inquietante pergunta sobre quais seriam as propriedades sanitárias mundiais. A resposta acabou redundando em dados e números, os mesmos que conduziram à própria formulação das questões, tais como os diferentes gastos em saúde por habitante, de habitante por ano em diferentes países. Há países pobres, onde o documento dizia, que os gastos em saúde por habitantes por ano não chegavam nem a $4, menos do que o dinheiro que muitas pessoas dos países desenvolvidos levam esquecido na carteira. A partir desses argumentos de denúncia política na sua essência, o informe concluiu que a esperança de vida em um dos países menos adiantados do mundo é de 43 anos, segundo estimativas de dados de 1993, ao passo que um dos mais desenvolvidos alcança cerca de 78 anos, o que constitui uma diferença de mais de um terço de século. Isso significa que o homem rico e sadio pode viver o dobro que o homem pobre e doente. Em visita recente ao Brasil, o cientista italiano Giovanni Berlinguer declarou a sua perplexidade diante do fato de que a expectativa de vida de um nordestino pobre é, em média, 15 anos menor do que a de um sulista igual. Bom, meu nome é Ricardo, vou dar continuidade ao nosso trabalho, com o tema agora falando sobre um pouco sobre a saúde como direito social ou direito humano. Antes de entrar dentro do tema sugerido pelo artigo, acho que fez jus a gente dar a definição de direitos sociais e direitos humanos, Os direitos sociais são todos os direitos fundamentais e garantias básicas que devem ser compartilhados por todos os seres humanos em sociedade, independente da orientação sexual, gênero, etnia, religião, classe econômica. E os direitos humanos são normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos. Os direitos humanos regem o modo como os seres humanos individualmente vivem em sociedade e entre si, bem como sua relação com o Estado e as obrigações que o Estado tem em relação a eles. Então, nesses dois conceitos, a gente percebe que eles estão intimamente correlacionados, Apesar de que a gente pode afirmar que os direitos humanos ele tem um peso a se sobrepor, ele pode se sobrepor aos direitos sociais, porque é como se os direitos humanos ele englobasse também os direitos sociais, Bom, a saúde como direito social e direito humano. Vivemos em um país em que a escassez de recursos é uma realidade, o que torna o valor investido na saúde per capita da população muito abaixo do estipulado como necessário pela Organização Mundial de Saúde. Este dado será o plano de fundo de onde partiremos para refletir sobre as questões bioéticas sugeridas pelo simpósio. Ou seja, como fica a ética frente a essa escassez? Como fica a ética principalmente da saúde pública, em frente à escassez, em frente a essa falta de investimento na saúde pública? O que propomos, então, é uma análise desmonetarizada da questão, considerando que a monetarização é já referência obrigatória. Para tal, teremos que repensar alguns dos pressupostos tradicionais ao pensamento sobre saúde pública no país, ainda mais em tempos em que ética e economia passaram a ser consideradas disciplinas antagônicas. Pretendemos, então, reforçar a importância de se considerar o direito à saúde, primeiramente ao direito à assistência.
Caso se necessite ordenar prioridades, isso não significa que este último não deva continuar sendo uma bandeira de saúde pública no país. Na prática, o direito à assistência tornou-se uma prerrogativa da cidadania necessária que reina nos países subdesenvolvidos, até mesmo nos países industrializados. Contudo, o poder ser atendido vem passando a constituir uma possibilidade apenas para aqueles que possuem renda. Por isso, acima da historicidade e da contingência do direito à assistência, deve ser superposta a universalidade do direito à saúde. Então, a gente pode ver que o tema que o artigo levantou é de extrema importância, principalmente nesse ponto onde diz poder de ser atendido. O que a gente entende sobre isso é que, pela renda per capita, hoje tem um poder de ser atendido, o poder de poder resolucionar, poder de solucionar, melhor dizendo, problemas de saúde com mais facilidade, com mais qualidade, com mais rapidez, é para quem tem renda per capita mais alta, para quem tem plano de saúde ou para quem tem disponibilidade financeira para fazer tudo no particular. Quando a gente vai para o âmbito do SUS, esses pontos são sempre mais problemáticos. A resolução é mais demorada. Quando existe resolução, na verdade, as pessoas que têm baixa renda, não têm resolução, que necessita do Estado, necessita do SUS, é sempre muito mais difícil, muito mais trabalhoso e uma qualidade não tão sobreposta, não tão igual a quem tem uma renda per capita para poder gastar no particular. Por um lado, o direito à saúde toca em questão nodais da justiça social. Por outro, o não cumprimento do direito à assistência pode ser visto como uma mera consequência de ineficácias administrativas. E a gente entra em outro ponto interessantíssimo, que é a ineficácia da administração pública. E isso a gente fala em todas as esferas, municipal, estadual, federal. Quando se tem uma ineficácia administrativa, lá na ponta do atendimento, lá onde a população está sendo atendida nas filas dos hospitais, onde falta medicamento, onde falta médico, onde falta insumos, ele se reflete. Então, esse é um dos pontos importantíssimos, essa ineficácia administrativa. Então, propomos a substituição do direito social pelo direito humano. É somente através da exigência do cumprimento do direito à saúde que iremos enfrentar questões como as apontadas pelo relatório acerca da saúde do mundo. Situações como a de extrema pobreza impedem não apenas o cumprimento do direito social e histórico à assistência, mas principalmente o cumprimento do direito mais fundamental, que é o direito à vida, através de suas exigências primárias, que é o direito à saúde. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso Jornal Clube, exatamente com relação ao nosso artigo Saúde Pública, Bioética e Equidade, com relação ao tópico a ética da responsabilidade individual e pública. Bom, com relação a essas questões éticas, em praticamente todos os campos de atividade humana, elas vieram adquirir uma conotação pública, deixando de constituir uma questão de consciência individual, onde se prioriza somente a individualidade, vem a ser resolvida na esfera privada e de foro exclusivamente íntimo. Isso, com relação a essa ética da responsabilidade, nós vamos ver que nós tivemos uma espécie de migração, de interesse, onde não se priorizavam somente as questões de forma individualmente, olhando o ser de forma individual, mas olhando o bem coletivo. E é exatamente uma política de consciência individual, por assim dizer, ela vem a ser deliberadamente levada em direção à individualidade. Isso é, de certa forma, muito prejudicial quando nós entendemos a coletividade, sobretudo no que tange à saúde pública. E, por sua vez, se nós tivermos essa ótica individual para uma responsabilidade ética, nós vamos acabar escorregando para um individualismo, e termina desaguando, logicamente, em um inevitável egoísmo, muitas vezes incompatível com a implantação de políticas públicas que sejam moralmente justas e politicamente equilibradas, visando, como eu falei, o bem comum.
Logicamente, isso vai estar completamente destoante, né, quando nós entendemos a saúde pública de uma forma holística, de uma forma, né, abrangente, né, e tomando como base, né, as questões que envolvem um grupo da população. E quando nós falamos de Brasil, nós estamos falando de um quantitativo considerável, né? Já visto que nossa população não é uma população pequena, certo? Portanto, é uma questão importante que nós devemos levar em consideração quando nós nos atentamos, né, sobretudo às questões de saúde pública. Agora, no que se refere à ética da responsabilidade pública, um aspecto que não deve ser deixado de lado na reflexão sanitária é exatamente aquele que diz respeito à definição das prioridades nos investimentos do Estado, né? Incluindo aqui o estudo da destinação, da alocação, da distribuição e do controle dos recursos financeiros que são dirigidos ao setor. E aí nós, quando colocamos aqui ao setor, são os vários setores, né, que nós podemos estar abrangendo e alocando recursos, sobretudo com relação à saúde. Quando nós contrapomos isso, né, a ética da responsabilidade pública com a responsabilidade individual, né, nós entendemos que quando nós abrangemos essa questão individual, nós podemos, numa escala de obrigações, de complexidade, digamos assim, né, existem os deveres proporcionais, né, e aí é complicado até de a gente mensurar uma ética de responsabilidade individual, o nível de comprometimento, digamos assim, né, de um simples, por exemplo, de um simples funcionário administrativo no centro de saúde que trata mal os usuários, né, ou do maqueiro que faz corpo mole na portaria do pronto-socorro, entende? Do motorista, né, de uma ambulância, por exemplo, que alega desvio de função quando é solicitado a ajuda dele para acomodar um acidentado na ambulância. A gente vê muito isso, né? A gente vê bastante essa realidade na nossa realidade, né? Um auxiliar de lavanderia ou de cozinha que descuida, né, dos preceitos indispensáveis de higiene e limpeza. Podemos colocar aqui a figura do médico também, que quando atende desleixadamente, isso, os doentes. E assim a gente vai criando, né, a gente vai chegando até o presidente. Um exemplo, né, o presidente da República, que na prática concreta insiste em não priorizar a saúde dentro das ações políticas do seu governo. Ou o ministro, né, que se julga o todo-poderoso, proprietário único da chave do cofre. Né, isso aqui, o nosso artigo ele aponta muito bem isso aqui. Ou seja, quando nós, de certa forma, entendemos essa ética individual, né, a gente consegue, de certa forma, colocar, digamos assim, evidenciar que existem dificuldades com relação à implantação de determinadas políticas, porque a gente acaba não contemplando uma gama, uma grande parcela da população que, de certa forma, depende, né, desses recursos que precisam ser alocados de forma equitativa, né, igualitária, né, todos os princípios do SUS sendo abordados, sendo atingidos, para que nós possamos ter uma saúde plena, digamos assim, né, atendida de forma plena. Então, a discussão sobre prioridades, ela começa a adquirir conotações éticas, né, crescentemente dramáticas. Por quê? Porque é responsabilidade do Estado e das instituições públicas individualizar soluções morais com as quais se possa enfrentar a escassez. E aqui, quando a gente fala dessa escassez, né, nós estamos falando exatamente porque, com o encarecimento dos meios de diagnóstico, né, por conta da natural sofisticação tecnológica decorrente exatamente do progresso científico, os recursos que são aplicados em saúde, eles começam a se tornar insuficientes. E isso é uma realidade muito presente no Brasil, né? E então essa discussão sobre prioridades, ela começa a adquirir exatamente uma conotação ética muito crescente, né? Então, de fato, é responsabilidade do Estado, das instituições públicas, né, fazer com que esses recursos eles cheguem a quem mais precisa, né? A de fato ser uma política que venha a atender, né, preferencialmente a população mais necessitada. É exatamente nesse próximo tópico
a gente coloque dentro do contexto brasileiro, individualizar soluções morais ou priorizar recursos públicos, ele deve significar atenção preferencial, sobretudo, à maioria populacional que necessita desses recursos de fato. Né? E essa questão da alocação e distribuição de recursos na saúde, né, portanto, ela adquire cada dia maior importância política e social. Ela guarda uma relação direta com a determinação das prioridades de investimento do Estado e o quanto ele vai destinar do seu orçamento global para o setor. E de fato, é uma decisão inevitavelmente política. Você ter um olhar, né, humanizado para determinado grupo de população, como, por exemplo, os portadores de câncer, os portadores de HIV, né? Podemos colocar aqui os próprios idosos, né? Que com a saúde fragilizada, os imunodeprimidos, né, de uma forma geral, as gestantes, né, a gente não pode também deixar de lado, e, enfim, todos os grupos, né, a gente pode colocar aqui as mulheres, né, os homens, a saúde do homem, a saúde da mulher, a saúde do idoso, da criança, né, do adolescente, enfim, todos esses grupos que possuem peculiaridades que devem ser atendidas, né. Agora, claramente, nós entendemos que alguns setores eles vão demandar, né, uma alocação maior, que é exatamente o que a gente vem a colocar no próximo tópico. Além deste aspecto, né, deve ainda ser analisado não somente o cumprimento do que a legislação já determina no que se refere aos percentuais destinados à saúde no país, como a prioridade que algumas iniciativas devem receber relativamente a outras. Isso é de fato. Por exemplo, pessoas cujo tratamento demanda um recurso muito maior, de doenças, por exemplo, portadores de câncer, né? Tratamento caríssimo, portadores do HIV, né? Medicações que são caras, né? E assim a gente pode colocar também, né, são setores da saúde que demandam uma alocação maior de recursos em virtude de quê? De uma alta tecnologia que deve ser empregada, né, naquele determinado setor. E quando a gente coloca de portadores de câncer é porque as medicações das pessoas portadoras de câncer são medicações caras. Por quê? Porque demanda uma tecnologia cara, né, da indústria farmacêutica, são insumos caros, né? Então, a gente poderia também estar aqui relacionando a questão da própria pesquisa, né? Pesquisa em saúde, que é exatamente uma área também que por si só ela precisa de uma alocação maior de recursos. Então, dando continuidade no artigo trabalhado, ele vai abordar em relação ao debate atual nos países industrializados. E, em relação a isso, no que se refere aos altos custos de tratamento de saúde, ele vai falar que inclui inúmeras provas de laboratório e outros exames delicados e caríssimos. Só que, consequentemente, isso vai acabar criando uma inacessibilidade ao crescente número de pessoas, que tem levado alguns pesquisadores a levantar inquietantes interrogações sobre o futuro, né, no que se refere ao enfoque das descobertas para um bem comum ou como um privilégio para poucos, já que nem todos têm esse acesso. Outro aspecto importante que ele vai falar, né, é a preocupação sobre o tal problema que cresce em conformidade com o modo como as coisas estão se encaminhando, como elas estão, né, a impossibilidade da conciliação, dos fins contraditórios, dessa contenção de altos custos, a qualidade da assistência, a igualdade ao acesso a serviços de saúde, como foi falado anteriormente. Nem todas as pessoas elas têm esse acesso, geralmente são pessoas que têm mais privilégios, e isso vai fazer com que essa livre escolha, né, de quem presta e de quem recebe o tratamento exige uma reflexão mesmo daquelas pessoas que sempre, né, defenderam o direito à saúde e a prestação de assistência sanitária. E nesse ponto, né, nesse ponto de vista cultural e moral, seja com relação aos seus efeitos práticos, e esses direitos, né, eles construíram teses vencedoras durante grande parte deste século, onde, inclusive, ele vai falar da teoria de welfare state, que foi justamente um tema muito recorrente em muito diversos países, como, por exemplo, na Itália, né, que ele é um ponto. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o debate atual nos países industrializados.
Na Espanha, as discussões vão pelo mesmo caminho, ou seja, os recursos aplicados no setor sanitário, eles são insuficientes para atender uma demanda crescente. Isso é por causa do aumento da taxa média de vida e do encarecimento dos custos da atenção médica, e também tem outros fatores envolvidos. E a dramática confrontação fez com que esse profissional questionasse os critérios de prioridade na aplicação dos recursos financeiros em saúde, tentando coordenar o debate entre dois grandes princípios, que são o da justiça e o da autonomia do doente. E como se pode perceber, a diferença entre as situações verificadas nos países industrializados e no Brasil é que, nos primeiros, a questão central, ela incide na racionalização de recursos nem tão escassos assim. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão da equidade. Para a gente falar da equidade, a gente tem que considerar o direito à saúde, né? E aí a gente pergunta como cumpri-lo. Porque assim, para a gente poder falar sobre equidade ou qualquer outro valor, a gente tem que adotar outros valores que possibilitem o norteamento. E aí a gente vai ver que nessa história formal da bioética, os valores orientadores da prática vêm recebendo o nome de princípios. Basicamente são não maleficência, beneficência, autonomia e justiça. E essa tradição ela é nominada de principalista. Como não é esse momento e nem tampouco a proposta do simpósio, a gente vai ignorar críticas a essa tradição principalista da bioética. Então, a gente vai fazer mais um movimento de continuidade, né, partindo dos princípios e da adequação à realidade brasileira. Ou seja, a gente vai introduzir a análise de outro princípio, aquele que é responsável pela instrumentalização do direito à saúde, que é a equidade. O surgimento, né, da equidade, ele é dotado no mundo ocidental nas 2 últimas décadas, né? E o que basicamente introduziu foram os movimentos sociais, especialmente aqueles que lutam contra a discriminação racial e de gênero. E, infelizmente, o princípio caiu em desuso, até mesmo por causa das consequências de abusos conceituais que já sofreu. Só que, recentemente, ele vem sendo reanimado, né, principalmente pelas discussões em saúde. Haja vista, teve um recente encontro, né, em Genebra, sobre a revisão das metas da OMS acerca da proposta do programa Saúde para Todos no ano 2000. E foi justamente nesse encontro que o conceito da equidade foi retomado com vigor e passou a constituir na palavra-chave para a saúde no final do século. Porque, basicamente, equidade, ela significa a disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um a partir de suas diferenças, ou como dizia Rui Barbosa em 1921 na oração aos moços. A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar a desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualam. Nesta desigualdade social proporcionada à desigualdade natural é que se acha a verdadeira lei da igualdade. O mais são desvarios da inveja, do orgulho ou da loucura. Tratar com desigualdade a iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Os apetites humanos conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo não dar a cada um não a razão do que vale, mas atribuir a mesmo a todos como se todos se equivalessem. Bom, aí a igualdade. A igualdade ela é a consequência desejada da equidade, né? Sendo o ponto de partida para ela. Ou seja, é somente através do reconhecimento das diferenças e das necessidades diversas dos sujeitos sociais que a gente alcança a igualdade. A igualdade ela não é mais um ponto de partida ideológico que tende a anular as diferenças. A igualdade é o ponto de chegada da justiça social, referencial dos direitos humanos e onde o próximo passo é o reconhecimento da cidadania. A equidade é, então, a base ética que deve guiar o processo decisório da alocação de recursos. É somente através dela que a gente consegue associar os princípios da responsabilidade e da justiça. É que a gente consegue fazer valer o direito à saúde. A equidade, ou seja, reconhecer essas necessidades diferentes dos sujeitos também diferentes, é que a gente consegue atingir os direitos iguais. Ela, então, é o caminho da ética prática em face da realização dos direitos humanos universais, entre eles o direito à vida.
E a gente precisa falar que também todo procedimento ético ele vai implicar em escolhas, né? As quais vão implicar em seleções de parcelas da humanidade a serem prioritariamente beneficiadas ou não. Então a gente não pode negar que, apesar de trágica, é uma tarefa que deve continuar sendo feita. Então o objetivo do artigo é de apenas, registrar que deve existir uma base ética e até mesmo moral, de acordo com a qual esse exercício econômico e político deva ser conduzido. E seguindo essa linha de tolerância e prudência apontada por Berlinguer, a reflexão ética obriga-nos a escolher, obriga-nos a procurar, entre as várias soluções